Pode Porco News está no ar. E aí você deve estar se perguntando, o que é isso? Eu nunca vi esse quadro no Pode Porco. É exatamente, o Pode Porco está com quadro novo. Toda terça-feira subiremos o Pode Porco News. Aí você está me perguntando, o que é o Pode Porco News? O Pode Porco News nada mais, nada menos que é um quadro informativo, ou seja, um quadro de pauta quente. Daremos muito nossas opiniões sobre o que está acontecendo do mundo do Palmeiras e não só no podcast. Ou seja, toda terça-feira aqui, meus amigos, eu e o Gabriel, o Greg, enfim, falaremos do que está rolando naquele exato momento no mundo do Palmeiras. E hoje eu falarei sobre o jogo entre Palmeiras e Bragantino e também, consequentemente, sobre a possibilidade do Palmeiras ser campeão ou não desse ano do Brasileirão Betano. Porque muita gente está desesperada ou não acreditando no título do Brasileiro por causa do empate contra o Bragantino. E vamos lá, vamos com calma. Eu entendo a indignação do torcedor palmeirense, porque o Flaco perdeu aquele gol de cabeça, cara a cara. Inclusive, eu concordo com muita gente que o Flaco perde muitos gols feitos. Apesar do Flaco estar vivendo a melhor fase dele na carreira, né? Ele é o atual artilheiro do Palmeiras, está sendo muito importante, mas sim, ele perde alguns gols que não pode perder. E um outro gol também que foi perdido, que a torcida está indignada, é o gol que o Rony perdeu contra o Bragantino no segundo tempo, onde o Estevão entra novamente muito diferente, cria a jogada, dribla o marcador do Bragantino, toca de direita para dentro e o Rony vai lá e chuta para fora. Mas, cara, comparando os dois gols, para mim o gol do Rony era mais difícil de fazer do que pro Flaco. Por quê? A bola pinga antes, e aí é culpa do gramado, não é aquela bola limpa, retinha que vem e bate. Óbvio que ele devia fazer, não tô tirando a culpa dele, o erro dele, mas não era um gol tão fácil de fazer. E a do Flaco Lopes eu acho que era mais fácil, que o Veiga cruza certinho na cabeça do Flaco, e o melhor fundamento do Flaco é a cabeçada, né? E ele tava dentro da pequena área, ele tinha que fazer, e era um jogo que quem faz o primeiro provavelmente levaria a vitória, porque era um jogo que não teve muitas chances, né? Não teve muito volume de jogo, não teve muitas chances claras, então tem que fazer esse tipo de gol. E eu sei que o Bragantino está brigando para não cair, não vive a melhor fase, o Pedro Caixinha parece estar balançando, o elenco também não é grande, aquelas coisas todas, mas mesmo assim, o Bragantino em Bragança, o Palmeiras, sempre passa perrengue. É difícil o Palmeiras ganhar lá, faz um tempo que o Palmeiras não ganha, então o Bragantino não é um time para se menosprezar. Se você for analisar a tabela, tá lá embaixo, tinha que ganhar, concordo, mas mesmo assim, não é um Atlético Goianiense, por exemplo. É um time que tem investimento, vem com o treinador já faz um tempo, então eu acho que não tem como a gente julgar tanto esse resultado. Óbvio que o Palmeiras devia ganhar, porque aumentou a distância pro Botafogo, tava para 1, agora tá para 3, mas o Palmeiras ainda depende das próprias pernas para ser campeão, não depende de outros resultados. Por quê? Palmeiras tem um confronto direto contra o Botafogo em casa, provavelmente vai ser no Allianz Parque. No Allianz Parque somos muito fortes. E o Botafogo também está pensando na Libertadores. Até lá, na minha opinião, o Botafogo vai passar do Peñarol e vai jogar a final da Libertadores e tem muitas chances de ganhar. Contra o River no Monumental eu já não sei. Mas se for um outro adversário, ele vai ser o favorito. Então, como ele vai estar dividindo a energia entre Brasileiro e Libertadores, inclusive eles nunca ganharam uma Libertadores, eu acho que eles vão priorizar a Libertadores, aumenta mais as chances do Palmeiras ser campeão esse ano. Então, na minha opinião, o Palmeiras ainda é o favorito do Campeonato Brasileiro Betano de 2024. E eu peguei e fiz um comparativo com os últimos 3 títulos brasileiros do Palmeiras, o ano passado, de 2018 e 2016. Primeiro, vou até pegar a colinha aqui, em 2016 a gente tava com 60 pontos e o Flamengo, que era o segundo, com 57. Exatamente o mesmo cenário de hoje, que o Palmeiras tem 60 e o Botafogo 57, só que invertido, né? Obviamente, porque hoje a gente está em segundo lugar. E ganhamos aquele brasileiro com aquele timaço do Cuca, na minha opinião, um dos times mais, não vou falar vistosos, porque o time do Cuca é um time que não tem muito
posse de bola, é um time mais incisivo, um time mais direto, mais vertical. Mas, na minha opinião, aquele time marcou muito. E é aquele título também, porque o Palmeiras não ganhava há 22 anos. Com o Gabriel Jesus, que na época era o Estevão de hoje, né? Um moleque da joia, com muita expectativa. E provou também ao longo da carreira que conseguiu vencer como jogador. Pô, foi pro City, ganhou um monte de Premier League. Hoje no Arsenal não vive a melhor fase, mas ano passado era titular absoluto. Quase ganhou a Premier League. E tinha também o Mina com o Vitor Hugo, que era uma zaga muito consistente. Tinha bola parada muito forte também, Vitor Hugo e Mina ajudando muito. O meio campo com Moisés, Tietê, uma dupla de volante muito, muito dinâmica, né? Então o Palmeiras ganha aquele título depois de 22 anos, numa situação muito parecida com a de hoje, só que invertido, né? Éramos o líder e o Flamengo era segundo lugar com 57 pontos. Exatamente esse ano, só que invertido. E aí, 2 anos depois, Palmeiras ganha novamente o Brasileiro e engraçado que o Palmeiras estava focando na Libertadores, aquele ano que a gente cai pro maldito Benedetto, né? Tomamos 2 gols no final lá em La Bombonera. Aí depois, aqui no começo do jogo, o Palmeiras tem um gol e é anulado pelo VAR. Talvez se não anulasse, a gente poderia ter revertido, e a final ia ser contra o River. Ia ser uma loucura, não sei se a gente ia ganhar, mas o Palmeiras tinha um elenco muito forte. E jogando com time reserva no Brasileiro, e mesmo assim a gente estava na ponta. Só para você ter uma noção, a gente na 30ª rodada, naquele ano, tínhamos 59 pontos e o Inter, que era o segundo, 56. Ou seja, a gente tinha um ponto a menos que o Botafogo hoje, e o Inter também um ponto a menos que nem nós essa temporada. E aí, aquele ano foi muito... Não vou falar que foi emblemático, porque como a gente estava focando muito na Libertadores, parece que eu vou ser soberbo, mas foi um prêmio de consolo aquele brasileiro, né? Porque miramos em um e acertamos o outro. E aquele time era recheado de nomes de peso. Lucas Lima, Bruno Henrique, Dudu, Borja, Daverson. Inclusive o Daverson era o titular e o Borja era o banco. E o Palmeiras também tinha o Gustavo Gomes e o Luan com uma dupla de zaga no banco. E aí depois, no jogo contra o Boca Juniors, que aí ele inverte. O que era o Edu Draceni e o Tonhão, o Antônio Carlos, né, revelado no Corinthians, que hoje está no Fluminense, viram reservas e aí o Gustavo Gomes e o Luan assumem a titularidade. Até temporada passada, praticamente, passada não, retrasada, era a zaga titular, porque até o Murilo não chegar, o Luan e o Gomes era a dupla, uma das maiores duplas da história do Palmeiras. E aí a gente foi campeão aquele ano, num cenário também muito parecido, né? A gente estava na frente, não estava atrás, mas era um cenário muito parecido. E agora, pegando o ano passado, pô, tá fresco, né? Todo mundo lembra, perdão, como foi. Mas nesse exato momento, na 30ª rodada, eu vou pegar aqui os números, o Palmeiras tinha 50 pontos e o Botafogo 60. E não éramos nem segundo lugar, tá? O Bragantino era o segundo com 52 e o Flamengo estava em quartos com os mesmos pontos que a gente, com 50. Então, vamos analisar. A gente estava 10 pontos atrás do Botafogo, 2 atrás do Bragantino e empatado com o Flamengo, faltando 10 rodadas, e fomos campeões. Porra, óbvio que o Botafogo pipocou, perdeu pontos assim de forma absurda, teve aquela virada emblemática no Engenhão, que o Hendrick põe a bola debaixo do braço e faz o que fez. O Palmeiras cresce de rendimento também, e aí a gente é campeão brasileiro. Portanto, analisando tudo isso, eu entendo a indignação do Palmeiras, só que o resultado de ontem não quer dizer, de ontem não, de sábado, não quer dizer nada. Palmeiras está vivíssimo no Campeonato Brasileiro Betano desse ano. Se for analisar matematicamente é muito viável, porque a gente tem 24 pontos em disputa e estamos 3 atrás, com um jogo, com um confronto direto no Allianz Parque, e também no rendimento, nos últimos 7 jogos do Palmeiras, o Palmeiras ganhou 6 e empatou 1. Se manter essa média, provavelmente vai ser campeão. Ainda mais se uma dessas vitórias for contra o Botafogo em casa. E o rendimento do Palmeiras está muito bom. Então, palmeirenses, não brochem não, a gente tá bem, na minha opinião, somos ainda o favorito do Campeonato Brasileiro, inclusive eu apostei no Brasileirão, no Brasileirão Betano, na Betano, obviamente, no título do Palmeiras,
Não vamos ganhar todos os jogos. O empate também não é dos piores resultados. Óbvio, quando o Botafogo em casa é ganhar. Aí eu concordo. Se empatar, dependendo de como tiver a tabela, aí sim é um resultado onde pode ser determinante para o título ou não do brasileiro. Mas nesse ano não. Então, vamos com calma. Ainda o campeonato não acabou. Estamos vivíssimos, pelo amor de Deus. Vamos acreditar e vamos apoiar. E aí, gostaram do vídeo aqui do Pode Porco News? Toda terça-feira vamos subir um para falar sobre o momento atual, tá? Então, ó, se você quiser ajudar a gente, ó, se inscreve no canal, dá o like, compartilha pro parceiro, porque, pô, esse trabalho é para vocês. E avante palestra, vamos acreditar. Tamo junto!